auditoria, não é? Então, é o voto eletrônico auditável. O voto fica individualizado na máquina, na urna e até a sua apuração. Então, às 17 horas do dia da eleição, já se tem o resultado da eleição. Depois é só, obviamente, a sistematização, não é, do resultado. Mas o resultado já está ali, registrado nas urnas às 17 horas. Isso é o avanço, é a modernidade, não é? Então, o que se falou muito é que nesses 25, 26 anos não houve sequer uma fraude comprovada no sistema. E que a modernização vem a cada eleição, né? Os avanços ocorrem a cada eleição. Então, esta eleição de 2022 apresentará um sistema ainda mais seguro, mais moderno do que da eleição municipal que tivemos no ano passado. Então, realmente, segurança absoluta e uma comissão de acompanhamento. Todos os partidos podem enviar técnicos para o acompanhamento. E agora inclui-se até representante da Presidência da República e das Forças Armadas, não é? Que é um militar que já está designado para essa comissão que vai acompanhar todo o processo eleitoral desde agora, desde esse momento. Pela primeira vez, um ano antes, já se apresentou o sistema na sua inteireza, de forma completa, não é? Então, não há dúvida de que este é um sistema avançado. É bom dizer que isso tudo é produzido aqui no Brasil, não tem nada dessa história de que importou não sei de onde e tal. Isso é produzido aqui, são os técnicos brasileiros que produzem aqui, e obviamente do TSE, que produzem aqui no Brasil todo esse sistema, que é absolutamente confiável. Todos os que estiveram lá ontem tiveram a exata noção da confiabilidade desse sistema. Ninguém saiu de lá com dúvida em relação a essa questão da seriedade, né, do sistema, que é inatingível por hackers, inclusive. Bom, já que estou falando em eleição, eu gostaria de agradecer muito aqueles que ingressam aqui na nossa página do Facebook, ou no Twitter, ou no Instagram, ou por WhatsApp, nos grupos e tal, para estimular uma eventual candidatura minha à presidência da República. Eu quero, de forma assim taxativa, afirmar que não sou candidato e não serei candidato. Eu sempre disse que ninguém é candidato de si mesmo, né? Eu sei que há alguns que se tornam profissionais de eleição, são os candidatos de todas as eleições. Você disputa 1, 2, 3, 4 vezes, não é? A eleição de presidente. A disputa presidencial se torna uma profissão para alguns políticos, mas eu não vejo desta forma e eu respeito o eleitor, eu respeito o cidadão e, aliás, é por isso que eu defendo até o voto facultativo, né? Tem um projeto aqui, infelizmente não aprovam, do voto facultativo, exatamente em respeito a cada cidadão brasileiro, que tem o direito de não votar se ele acha que não tem o candidato com o perfil adequado, que nenhum dos candidatos atende às suas expectativas, não dizem respeito às aspirações de um país melhor. Então é evidente que o voto facultativo seria respeito ao cidadão. E um avanço, sem dúvida nenhuma, na política brasileira. Mas as pessoas aqui resistem, né? Eu acho que o político é que tem que ter competência para fazer com que o eleitor se convença que é bom ir votar nele político. É esta a razão de eu defender o voto facultativo há muito tempo aqui no Senado Federal. E em relação à candidatura, eu sempre disse que jamais seria candidato de mim mesmo, né? Que eu seria candidato se fosse convocado. É claro que eu sou grato ao meu partido, porque o meu partido sempre desejou que eu fosse candidato. Mas não basta o partido, né? É preciso que a população deseje. E eu, sinceramente, não vejo esse desejo, pelo menos, exteriorizado, né? Esse desejo na forma da expressão das pessoas que... Eu vejo o Brasil polarizado, evidentemente, mas com um enorme caminho pelo meio, portanto, com a possibilidade, sim, de uma terceira via,
mas em nenhum momento eu senti que há uma convocação para que eu seja candidato. Então, já decididamente, para não atrapalhar ninguém, para não me colocar no caminho de ninguém, para que se busque realmente uma convergência em torno de um nome, se isso é possível, né, em função das ambições muitas vezes legítimas, outras vezes descabidas, ambições pessoais ou partidárias, não é? Elas existem, e eu repito, muitas vezes legítimas. Não há como não permitir, não aceitar que as pessoas tenham ambições. Aliás, se ninguém tivesse ambição na atividade pública, seria um desastre ainda maior, né? Aliás, a tragédia, né, uma tragédia anunciada. Mas a verdade é que as ambições elas devem ser legítimas. Algumas são legítimas, outras ambições são descabidas, sem propósito. E eu não gostaria de estar exatamente nesse time dos ambiciosos sem cabimento, né? Das ambições descabidas. Não gostaria. E é por essa razão que eu me antecipo, exatamente para facilitar. É preciso buscar um entendimento, quem sabe seja possível, né, uma convergência. Eu, sinceramente, não acredito que seja possível uma convergência em torno de um nome. Nós teremos vários nomes na disputa eleitoral, exatamente em razão das descabidas pretensões ou das descabidas ambições que existem, e elas são sustentadas e elas sobrevivem. Elas não serão descartadas no meu entendimento. É por essa razão que eu repito, eu me antecipo e digo, não serei candidato, não vou postular, meu nome não estará colocado entre aqueles das pretensões descabidas. Eu só seria candidato, evidentemente, e seria honrado em ser candidato. Eu não digo aqui que eu não gostaria de ser, não. Até gostaria, sim. Os grandes desafios fascinam, não é? E eu, sinceramente, gosto de grandes desafios. Eu estaria muito confortável na disputa, né? Se tivesse essa possibilidade de ser candidato. Mas realmente eu só seria se houvesse a convocação. E essa convocação não acontece. Um ano antes da eleição já é um momento, eu acho, bom para saber se há, porque nós temos que nos preparar, né? E o mais importante, o Nascimento, vê se tem uma água aí que está muito seco aqui em Brasília. A umidade do ar é um desastre, né? A assessoria esqueceu da água hoje. Mas vamos lá. Então, eu acho que o que é mais importante nesta hora, um ano antes da eleição, é a elaboração de um projeto estratégico de desenvolvimento econômico do país. Isso é muito mais importante do que ficar nessa discussão que cansa, né, entre extrema-direita e extrema-esquerda. Quer dizer, essa polarização absurda, né, que constroem em razão de vários interesses que moram na esquerda, interesses que moram na extrema-direita e interesses da própria mídia nacional. Então há uma polarização sustentada por interesses. Muito mais importante do que discutir o que é extrema-esquerda e o que é extrema-direita é apresentar um projeto estratégico de nação. Um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social para o país, que possa significar mudanças radicais que alimentem o sonho de uma grande nação, onde a população possa exercitar na plenitude a cidadania. Não existe exercício da cidadania com fome, não existe exercício da cidadania com miséria. Não existe com desemprego, não existe exercício da cidadania sem moradia digna. Não existe exercício da cidadania com a depredação ambiental devastadora. Porque quando derrubam florestas na Amazônia, matam a agricultura do sul do país. As águas que são empurradas para os Andes, da floresta amazônica,
alimentam com chuva que cai no sul do país e irrigam a agricultura, a produção. Então, é fundamental. Enfim, nós precisamos de um projeto que ofereça segurança jurídica a quem investe, aos empreendedores. Nós precisamos de um projeto estratégico de desenvolvimento que estimule os investimentos externos no nosso país e que não expulse os investidores estrangeiros do nosso país. Enfim, isso que é fundamental nesta hora. A idealização de um projeto estratégico de desenvolvimento econômico que permita o povo brasileiro viver melhor, com um bom sistema de saúde pública, com um ótimo sistema educacional, com investimentos em pesquisa, em ciência e tecnologia, para garantir a elevação da produtividade brasileira, a fim de que nós possamos começar a sair desta armadilha da renda média que nos coloca como país subdesenvolvido ou em desenvolvimento e que não permite que alcemos o patamar de país desenvolvido. Eu falo sempre em refundação da República, e tudo isso é refundar a República, porque realmente a República que temos não se parece com República e mais se parece com Império, onde as autoridades sustentam os seus privilégios à custa do sacrifício imenso de toda a população do país. É isso que é necessário agora, um ano antes das eleições de outubro do ano que vem. Um projeto estratégico que tem que ser liderado, evidentemente, por alguém que vá disputar as eleições, que tem que ser coordenado por alguém que vá disputar as eleições, embora idealizado por inúmeras pessoas, evidentemente, há que se buscar, sim, os entendidos, os que estudam, os que aprendem, os que adquirem experiência para a colaboração indispensável na elaboração de um projeto desta natureza, um projeto estratégico de desenvolvimento econômico para o país. Enfim, esse é o momento para isso, a partir de agora. Nós estamos atrasados 30 anos, mais do que isso, é possível que sejamos atrasados há mais de 30 anos, né, sem esse projeto estratégico. Então é hora de começarmos a elaborar esse projeto e, obviamente, temos que aguardar que a liderança que se apresenta para disputar a eleição, para buscar o Palácio do Planalto aqui ao nosso lado, que essa liderança lidere também a construção desse caminho com a elaboração desse projeto importante para o futuro do nosso país. Em relação a essa questão, é o que eu queria dizer, né? Portanto, muito obrigado àqueles que me estimularam, àqueles que me convocaram. Mas a convocação minoritária não é suficiente. É preciso que a convocação seja mais expressiva para que não se sinta o convocado um daqueles de pretensão descabida, ambição descabida. Por isso, o meu agradecimento a todos que desejaram e que estimularam, motivaram, mas realmente esta é a leitura que eu faço. E é muito importante que um político que tenta representar bem a população saiba fazer a leitura correta do que se passa. E essa é a leitura que eu faço. Então não há esta convocação e por isso eu estou saindo do caminho para que outros possam caminhar. Não quero ser obstáculo a ninguém, não vou atrapalhar ninguém. Se defendo convergência, obviamente não tenho que dificultar essa convergência. Eu tenho que facilitar essa convergência. Se ela é possível ou não é outra história, mas ela não será impossível com a minha colaboração. Ela pode ser impossível, mas eu não sou colaborador dessa impossibilidade. Por isso eu humildemente me retiro do caminho. Bem, vamos conversar agora sobre os outros temas que eu coloquei no início. Umidade do ar.
eu falei da lei de improbidade, né? Mas um lamentável episódio. Os que acompanham viram que eu propus, ainda em tempo, né, um requerimento para que realizássemos uma audiência pública para debater a lei de improbidade administrativa com a presença de pessoas que convidamos. Eu convidei 3 e o relator da matéria, o senador Everton, convidou mais 3. Um advogado do PDT, convidou o Marçal Justen, que é um tributarista paranaense, e convidou um prefeito do interior de São Paulo, que é especialista na matéria também. E eu convidei o Roberto Liviano, que é o presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, convidei o representante da Transparência Brasil, o Manuel Galdino, e convidei também o ministro Herman Benjamin, que foi um dos autores da lei de improbidade administrativa que vigorava há 29, 30 anos, né? Prestando um grande serviço no combate à corrupção, porque em 10 anos, nos últimos 10 anos, puniu mais de 20 mil políticos, autoridades públicas, né? Mais de 20 mil. Foi isso que ocorreu com a lei de improbidade administrativa. E agora, na Câmara dos Deputados, o Roberto Lucena, que é deputado do Podemos, apresentou um projeto que tinha por objetivo modernizar a lei de improbidade administrativa e uma comissão de juristas discutiu o assunto. Preparado o projeto, ele foi substancialmente alterado pelo relator Zaratini, que é do PT. O projeto foi desvirtuado. E ao invés de lei da improbidade, nós teríamos que chamar lei da impunidade. O objetivo era conceder a impunidade a muitos políticos que estavam sendo condenados por improbidade administrativa. Então, deputados, senadores, governadores, prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, enfim, principalmente políticos, agentes públicos, né, alcançados pela lei que vigorava, e que vigora ainda porque ainda não houve sanção desta. Então, a lei de improbidade administrativa produzia realmente um grande efeito. Obviamente, muitos alegam que havia exageros da parte do Ministério Público, e a proposta do Roberto Lucena procurava evitar exageros, mas não deformava o objetivo essencial, que é de punir a improbidade administrativa. Então, nós tivemos esta audiência pública, com a presença destes nomes que já enunciei aqui, e depois tivemos algumas alterações na proposta que veio da Câmara. 7 itens foram alterados. Então houve um pequeno avanço, houve uma melhora, de certa forma, significativa, mas não suficiente. Outros 3 pontos não estavam sendo alcançados. Então nós votamos contra. Votamos contra a proposta e tivemos, para resumir, não é porque não quero me prolongar muito nesse tema, falando sobre os detalhes, né? Mas nós tivemos 24 votos. De 81 senadores, 24 votaram contra esse projeto. Me parece ser um divisor de águas, né? A separação do joio e do trigo, pode ser. Eu disse no momento de pedir a votação nominal que era a oportunidade de cada senador colocar a sua digital ou não colocar a sua digital no retrocesso. Então nós tivemos só 24 votos contra o retrocesso, e tivemos o retrocesso, apoiado por ampla maioria, e o projeto voltou para a Câmara, deve ser votado hoje ou amanhã, lá na Câmara dos Deputados, e depois encaminhado ao presidente da República para sanção ou veto. Na verdade, o projeto apresenta algumas modalidades de impunidade, não é? Então, por exemplo, um senador ou um deputado federal condenado por improbidade quando foi prefeito, ele não é punido agora com a perda do seu mandato. E essa é uma consequência desta lei de improbidade, né?
Enfim, não vou entrar em detalhes, como disse, mas na verdade houve uma flexibilização exagerada, uma facilitação, uma abertura das portas para a improbidade administrativa dos administradores públicos no país. Essa foi a consequência de se legislar em causa própria em alguns casos, não é? Aqui se legislou em causa própria. Alguns pensaram exatamente no seu próprio interesse em razão de ações de improbidade administrativa que foram impetradas ao longo da trajetória política de cada um. Bem, esse é o ponto. Outro caso, vamos em frente. Fato consumado, infelizmente. Retrocesso. Aliás, vem na esteira de outros retrocessos no combate à corrupção no país. Nós vivemos uma verdadeira conspiração durante anos, durante 6, 7 anos, da Operação Lava Jato, não é? Uma conspiração para fulminar a Operação Lava Jato até o tiro definitivo, né, que derrubou a Operação Lava Jato. Infelizmente. Então, na esteira desta conspiração que fulminou a Operação Lava Jato, tivemos outros retrocessos no combate à corrupção no país, e este é mais um deles, que se debita agora na conta do Congresso Nacional. É por isso que, às vezes, o Congresso pede para apanhar, né? Quando ocorre um fato como esse, o Congresso diz assim: batam em mim, batam, eu já estou calejado de apanhar, podem bater à vontade. É isso que está acontecendo. O Congresso está apanhando. Eu só não concordo quando uma emissora de TV, por exemplo, divulga que o Senado aprovou o retrocesso, que o Senado facilitou, e nunca perde um segundo sequer para dizer: mas há exceções. 24 senadores resistiram, votaram contra. Um senador tentou, por requerimento, convocou audiência pública, conseguiu alterar em 7 pontos a lei, mas não foi suficiente. Quer dizer, a cobertura tem que ser completa, né? Porque senão nós colocamos todos na vala comum da imoralidade. Ou colocamos todos no mesmo embornal, né? Todos no mesmo embornal. Todos são iguais, neste caso, diante da improbidade. Não é? É isso que colocam. Quando todos nós devemos ser iguais perante a lei, isso não querem. Lá na Câmara dos Deputados não aprovam o projeto que acaba com o foro privilegiado. Mas colocar, parte da mídia, da grande mídia, colocar todos iguais perante a imoralidade pública, isto colocam, não é? E certamente não é inteligente, porque isso protege inclusive os malandros. Já que não há distinção entre joio e trigo, há uma proteção aos malandros. Parece que o desejo é de que todos sejam malandros. Parece que parte da imprensa deseja que todos sejam mergulhados, né, no lamaçal da imoralidade. Essa é a impressão que fica, mas paciência, vamos em frente. Então, este foi o ponto perverso aí da última semana de trabalho, mas é preciso registrar aqui o nosso esforço, o nosso trabalho, nossa dedicação, a resistência que tentamos impor. Isso tudo tem que ser reconhecido, porque senão não vale a pena essa resistência, né? Do outro lado, lá na Câmara dos Deputados, um avanço. O projeto de minha autoria, que estava já há mais de 10 anos na Câmara dos Deputados, aguardando prosseguimento de tramitação, agora andou. Andou depois de muito sofrimento, depois que se anunciou que o IPEM em São Paulo parou de produzir por falta de dinheiro público, parou de produzir o radioisótopo e os radiofármacos, que são fundamentais para o tratamento de doenças graves, especialmente câncer. Câncer de tireoide, por exemplo. Único medicamento, única medicação para esse tratamento. 2 milhões de brasileiros doentes de câncer estavam com o tratamento comprometido em razão da falta de dinheiro. Então, essa denúncia fez com que a Câmara dos Deputados acordasse. O presidente Arthur Lira determinou a constituição da comissão especial para deliberar sobre a matéria, e agora a comissão já foi instalada e vai andar, vai começar a andar. Então, eu espero que o mais rapidamente possível a Câmara dos Deputados possa votar, porque se tivesse votado antes, esse problema que aconteceu agora não teria ocorrido.
Aliás, mesmo quando funciona, mesmo quando produz, o IPEM e o IEM são dois institutos que têm um monopólio na produção. Mesmo quando eles estão ativos, produzindo com recursos, atendem apenas 50% da demanda. Porque o produto tem vida curta, não é? Me parece 2 horas. E as localidades longínquas não são atendidas. Por isso é preciso a descentralização, quebra de monopólio, fiscalização do Conselho Nacional de Energia Nuclear para garantir a qualidade da produção e, obviamente, a descentralização para chegar a todos os brasileiros esse benefício da medicina nuclear. É isso que nós desejamos quando apresentamos esse projeto, que foi aprovado aqui no Senado há mais de 10 anos, não é? E agora nós esperamos que ele possa ser aprovado. Poderia já ter beneficiado milhões de brasileiros, né, durante todos esses anos. Essa doença é perversa, né? Quando atinge de forma mais virulenta, ela leva à morte. E nós temos que ter essa prevenção, né, esse cuidado, esse tratamento adequado, né? Por isso é fundamental. Ou não é? O que justifica um projeto dessa natureza ficar 11 anos parado na Câmara dos Deputados? Nem mesmo para votar contra, não é? Então, que se vote contra. Na verdade, nós temos que perder a paciência mesmo em algumas oportunidades. Porque não há justificativa para essa omissão. Isso cheira a irresponsabilidade. Se nós não votamos nem sim nem não, nós somos irresponsáveis. O omisso é irresponsável. É essa a razão da indignação, muitas vezes, da revolta. Eu sei que eu acabo me isolando muito por ser muito crítico da própria instituição que pertenço, mas é necessário que isso seja desta forma, né? Os que não compreendem, paciência. Aliás, tem gente que diz ainda que eu fico em cima do muro, né? Eu não posso, de forma nenhuma, entender que muro é esse, não é? Que muro é esse? Porque às vezes eu critico uma atitude do governo, aí, bom, deixa para lá, acha que é do outro lado, se critica do outro lado, acha que está desse, enfim, deixa para lá. O que importa é a consciência, né? E, na verdade, ser afirmativo, entender que pode ter acerto, sim, lá do lado direito, portanto, do governo, em determinadas ocasiões, há acerto, e como não há acerto do lado esquerdo. Tem uma santa paciência, ninguém é infalível, acerta sempre, isso não existe. Bem, então nós temos essa questão andando agora na Câmara dos Deputados. Eu espero que o mais rapidamente possível esse projeto possa ser aprovado. Eu sei que tem aqueles que imaginam ser criativos demais e começam a querer apresentar emendas, aí o projeto volta, demora mais. Enfim, é preciso olhar o que é prioridade. E a prioridade agora é a urgência, é aprovar o mais rapidamente possível. Já está há mais de 10 anos lá, então teve tempo suficiente para, se desejasse alterar, já teriam alterado, não é? Então agora tem que aprovar e tocar esse bonde para frente aí. Nós temos que atender essa demanda, essa necessidade de muita gente sofrida no país. Então é esse o nosso desejo. Bem, uma outra questão. Vamos lá. A crise hídrica tem sido colocada como causa do aumento do preço da energia. Então nós já tivemos, neste ano, um aumento de 10% da energia. E em 12 meses o aumento já foi de 21%. 21%. Bem, houve falta de planejamento? Houve. Mas está aí, a crise hídrica é uma realidade. Mas aqui no Senado, nós discutimos bastante recentemente a privatização da Eletrobras. O governo apresentou um projeto, a Câmara alterou barbaridade. Então ele colocou lá jabutis e mais jabutis, né? Uma produção de jabuti, e chegou ao Senado esse projeto. Aqui nós tentamos tirar os jabutis para aprovar o projeto que veio do governo.
Mas os jabutis deram cria aqui no Senado. Eles reproduziram. Então, arrumaram mais jabutis, mais penduricalhos, mais benefícios para determinados setores, mais vantagens para alguns privilegiados. Isso ocorreu aqui, no Senado. O que veio da Câmara foi péssimo. O Senado piorou. Conseguiu piorar o péssimo. Então, nós votamos contra. Alegamos inconstitucionalidade, só um artigo enorme, né? Eu disse que parecia uma prova de redação do Enem, de amplo que era o artigo, né? Porque embutiram no mesmo artigo vários dispositivos para impedir que o presidente pudesse exercer a prerrogativa do veto parcial. Então, ou você vetava tudo ou não vetava nada. E se vetasse tudo, caía a privatização. E ficou impedido o presidente de vetar alguma coisa desse artigo, pelo menos. Aliás, em matéria de técnica legislativa, é um exemplo do que não deve ser feito, não é? Péssima técnica legislativa, horrorosa técnica legislativa, né? Inconstitucionalidade flagrante. E aí, evidente, ficou visível benefício para alguns setores, principalmente vantagem para a energia velha e suja, e desvantagem para a energia nova, moderna, a energia não poluente, não é? E desvantagem. Então, veja, caminhando para trás e não para frente. Essa foi a arrumação desse projeto de privatização da Eletrobras. E principalmente um dado importante que nós levantamos aqui, que essa privatização ia custar muito caro para o consumidor de energia. Iam meter a mão no bolso do consumidor de energia. Mas antes da privatização ser concretizada, já ia aumento de 21% em 12 meses. E eu pergunto, não seria já uma preparação malandra para a privatização? Para que o interesse dos compradores se torne mais visível e maior? Não seria uma forma de antecipar aumentos que ocorreriam com a privatização? Tudo isso tem que ser questionado. Agora, o que eu questiono aqui é a lentidão para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que nós impetramos. Assim que não conseguimos derrubar o projeto no Senado, imediatamente eu pedi assessoria jurídica do Podemos e da liderança do Podemos aqui no Senado para elaborar uma ação direta de inconstitucionalidade. E assim que o presidente sancionou o projeto, nós protocolamos, propondo duas alternativas: a liquidação completa do projeto por inconstitucionalidade ou a anulação da votação por desrespeito ao regimento da Casa. Foram duas alternativas propostas para que o Supremo Tribunal Federal possa deliberar sobre essa matéria. E o que ocorre? O relator designado é o senhor Cássio Nunes, que foi indicado pelo presidente da República, o último ministro nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, essa ADIM, não é, foi encaminhada pelo relator à Procuradoria. Esse é um trâmite usual, né? Procuradoria-Geral da República. E eu verifiquei a semana passada, ainda está com o procurador. Portanto, o apelo necessário nesse momento é de agilidade. Já faz tempo. Já o tempo suficiente. Exageradamente suficiente para a deliberação sobre uma matéria tão importante para o país. Então, hoje nós estamos aqui para dizer... Aqui tem uma matéria, inclusive, hoje, que diz que o Senado foi enganado pelo Ministério de Minas e Energia. Está aqui a manchete, aqui, ó. O Ministério de Minas e Energia usou dados fictícios para aprovar privatização da Eletrobras no Senado. Acho que não focaliza aqui, mas está aqui. Né? Nós estamos vendo aqui. O Ministério usou dados fictícios para aprovar privatização da Eletrobras no Senado. Foi realmente uma medida mal ajambrada, né? Com o objetivo da malandragem.
E alguns aceitam a malandragem, nós não. Por isso, ingressamos com ação direta de inconstitucionalidade. Nós não somos contra a privatização, mas somos contra o roubo, somos contra a desonestidade. Nós queremos sim capitalizar a Eletrobras para que ela preste um serviço ainda mais competente ao país. Mas não é dessa forma, sujando as mãos. Não é sujando as mãos que nós vamos melhorar o país. E essa privatização é uma empulhação. É uma empulhação, não é privatização. Então nós não podemos aceitar isso. E por isso está lá, o Supremo tem vez e voz agora. Nós esperamos que o Supremo decida isso rapidamente. Não há como demorar. Tem coisas que no Supremo Tribunal Federal ficam na gaveta, né? Eu sempre cito aqui o caso do mandado de segurança que eu impetrei contra aquela decisão aqui do Senado Federal no impeachment da presidente Dilma, que rasgaram a Constituição, simplesmente rasgaram, porque quando há impeachment de presidente da República, há inelegibilidade por 8 anos. E nesse caso só houve o impeachment, a inelegibilidade foi perdoada, não é? Então eu ingressei com mandado de segurança, até hoje não votaram, a ex-presidente até foi candidata, então se ela quiser disputar de novo, vai disputar o ano que vem, porque até hoje o Supremo não julgou o mandado de segurança. Então quando não interessa, fica na gaveta. É a grande reclamação que temos que fazer. Espero que o Procurador da República dê encaminhamento a essa questão da privatização da Eletrobras, a fim de que o Supremo possa deliberar o mais rapidamente possível. Em relação a outra questão aí do foro privilegiado, nós já estamos cansados, né, de falar, de pedir, de insistir, de implorar. E isso vai cansando, sabe? Aí diz, num presidente da Câmara, eu ouço alguns parlamentares que reclamam pela votação do projeto, afirmarem que o presidente da Câmara quer antes assegurar-se que o projeto será aprovado, para depois colocar em votação. E eu tenho dito, nós corremos o risco, coloque em votação. O pior lugar é a gaveta, porque aí ninguém assume a responsabilidade, né? Ninguém coloca a sua digital. Aí fica dizendo que é favorável, mas não vota. Então é preciso colocar em votação. Vamos parar de enrolar, não é? Vamos colocar em votação esse projeto. Quem quiser votar contra, vote contra. Mas é preciso votar, né? Já está lá desde 2017, 7 de junho de 2017. Até quando ficará parado na Câmara dos Deputados esse projeto que acaba com o foro privilegiado das autoridades? Porque as autoridades são superiores diante da lei. Somos iguais perante a lei. Este é o propósito, este é o objetivo. Bem, nós teríamos outros assuntos. Aqui temos reformas que não andam porque o governo, na verdade, não tem um projeto definido de reforma. Amanhã terá um almoço aqui com a liderança do governo e a Receita Federal para discutir esse projeto do imposto de renda, né, da alteração do imposto de renda. E eu, como sou frontalmente contra esse projeto, não vou a esse almoço, mas o Liovício Guimarães representará o Podemos nesse almoço para discutir as alterações do imposto de renda. Isso será amanhã, aqui na liderança do governo no Senado Federal. Por que eu sou contra o projeto e não quero discutir detalhes dele? Por uma questão macro, né? Eu sou favorável a uma reforma tributária, para valer. Simplificadora, que, enfim, reduza os danos desse modelo ultrapassado, superado, retrógrado, que é um desastre para o país, esse modelo tributário, porque alguns pagam demais, outros pagam de menos, outros nada pagam. Há uma injustiça tributária incrível, injustiça fiscal, tributa-se demais no consumo. O cidadão vai comprar uma máscara aqui para cobrir a cara, já paga imposto demais. Ao invés de cobrar mais na renda e menos no consumo, o país vai crescer mais com isso, né? Nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, um dinamismo econômico, porque o brasileiro vai consumir mais, o comércio vai vender mais, a indústria vai produzir mais, enfim, todos ganham
com segurança jurídica e simplificação do modelo. Tem aí a possibilidade desse método Abu Rabi, né? Do Miguel Abu Rabi, de Santa Catarina, que foi um gênio nessa criatividade de idealizar um sistema eletrônico de cobrança que dispensa a nota fiscal, o registro, enfim, e que cobra diretamente, sem possibilidade de sonegação. Um sistema moderníssimo, né? Mas está aí tudo parado. Tudo parado. Aquela velha história, né? Que todos os governos, os que passaram e o atual, todos, se recusam a fazer reforma tributária temendo perder receita no primeiro momento, porque o que vigora hoje é injustiça. Então é evidente que o governo está satisfeito com o que arrecada. Mas não basta o governo estar satisfeito com o que arrecada. É preciso o país viver bem com o sistema tributário, que tem que ser também distribuidor de renda, né? E não concentrador de vantagens e privilégios, como ocorre até para a União, já que o bolo da tributação nacional, né? Ele fica com a parte do leão aqui, em Brasília, com a União, e distribuiu as migalhas para os estados e municípios. Não chegam a ser migalhas, né? Mas há uma injustiça flagrante nessa distribuição. Então, uma reforma tributária tem que cuidar não só da arrecadação, mas também da distribuição. Isso não interessa aos governos, de modo geral. Eu estou dizendo no plural, porque geralmente os governos possuem uma visão muito estreita, caolha, da realidade da economia do país. Enxergam muito perto, né? Não enxergam muito além do próprio umbigo, né? Na verdade, não tem uma visão estratégica de futuro, não avaliam a médio e longo prazo o que ocorre com uma reforma tributária. Você pode perder alguma coisa num primeiro momento, vai ganhar e muito na etapa seguinte, né? Médio e longo prazo, porque a economia vai se tornar mais vigorosa, vai produzir mais. Enfim, são questões essenciais e nós estamos aqui, agora, antes de finalizar, nós estamos aguardando a sabatina do ministro indicado pelo presidente da República, o doutor André Mendonça, para o Supremo Tribunal Federal. Do dia 12 de julho, o ministro Marco Aurélio se aposentou. E imediatamente o presidente da República encaminhou ao Senado para a sabatina o nome do doutor André Mendonça. E eu pergunto, por que até hoje não houve essa sabatina? Vamos ser sinceros, porque há um propósito subliminar no retardamento desta deliberação, e o propósito é descabido, porque imagina-se a hipótese de alterar esta indicação. Primeiro, o presidente não vai substituir o nome que indicou, seria um retrocesso imperdoável da parte do presidente. Quem é que entenderia isso? E o próprio indicado não vai pedir a substituição do seu nome, não vai abdicar dessa possibilidade, que é um sonho de qualquer advogado ou jurista no país, não é? Então é evidente que ele não vai abdicar da sua própria indicação. E esse sonho de arrumar votos para a rejeição também me parece cada vez mais distante. Então vamos para a sabatina. Eu imagino que, passando a próxima semana, que tem um feriado ao meio, que é dia 12, na outra semana nós já teremos essa sabatina. O doutor André Mendonça virá, eu imagino, a Comissão de Constituição e Justiça, eu espero e desejo, virá a comissão, vai ser questionado e nós vamos votar. A favor ou contra, mas vamos votar. Esse é o nosso dever. É missão, é dever constitucional, é uma obrigação. Nós não estaremos fazendo nenhum favor, porque esse é o sistema atual. Nós queremos mudar, já falei várias vezes sobre as mudanças que nós desejamos, um outro sistema de escolha de ministros dos tribunais superiores, mas enquanto vigorar esse sistema, é esse o procedimento, é assim que nós devemos proceder. Bom, muito obrigado a todos vocês que acompanharam essa conversa. Um grande abraço a todos. Aliás, agora deve estar sendo votado na Comissão de Assuntos Sociais um projeto de minha autoria que cancela multas que seriam cobradas por dívidas trabalhistas a pequenos agricultores, agricultura familiar, nesse período de pandemia.
Então, se há uma crise geral, se nós estamos oferecendo benefícios para sustentar essa crise, ultrapassar essa crise, nada mais justo do que também atender ao pequeno agricultor brasileiro com essa possibilidade de cancelar multas em razão do não cumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias durante esse período da pandemia. Olha, muito obrigado a todos aí pelo acompanhamento. Continue nos acompanhando. Clique aí, né? Curta a nossa página, envie para os seus amigos, para os seus conhecidos. Peça para que todos acompanhem a prestação de contas, para depois cobrar, né? Porque tem gente que cobra. Aí eu digo, ó, você já foi ver na minha página do Facebook o trabalho que estamos fazendo? Não, não fui ver. Então você não fica sabendo de nada, porque a imprensa não divulga. A única forma de acompanhar é acompanhando as redes sociais. Aí temos várias alternativas. O Facebook, é onde estamos agora, tem o Twitter, tem o Instagram, tem o TikTok, tem o YouTube. Nós estamos aí, dispostos a prestar contas do nosso trabalho e a sermos questionados por todos vocês, inclusive criticados quando necessário. Muito obrigado, hein? Um grande abraço, que Deus os proteja sempre. Tchau.